Pois bem, então a nossa atividade de hoje, segunda-feira, 12 de abril, de língua portuguesa, é a atividade número 5. Completa o cabeçalho e vamos para as nossas atividades. Então, hoje nós vamos ler e aprender um pouquinho mais sobre cartas, né? Nós já fizemos aí atividades que falou sobre a carta pessoal, que a pessoa escreve, né, uma para a outra, né, como amigo, ou querendo contar alguma novidade, né? É aqui, às vezes, a gente costuma mais escrever para o coleguinha uma cartinha. Também vimos a carta de leitor, que é quando a pessoa é leitor, né? É assinante de alguma revista, algum jornal, que lê algo que não gosta, ele escreve uma carta, né? Para reclamar ou para dar uma opinião sobre alguma coisa. E hoje é uma carta de reclamação. Como o próprio nome diz, reclamar é quando você não gostou de algo e quer pedir para que aquilo seja solucionado, seja arrumado, né? Então, a carta de reclamação. A carta de reclamação é utilizada quando o remetente descreve um problema ocorrido a um destinatário que pode resolvê-lo. É considerado um texto persuasivo, pois o interlocutor tenta convencer o receptor da mensagem a encontrar uma solução para o problema apontado na carta. Aí aqui então veio, né, uma cartinha aqui, que é uma carta de reclamação. Então vamos lá. Leia abaixo a carta de reclamação que Joana escreveu para a administração do cinema da cidade. Cinema da cidade, 8/6/2020. Prezados administradores do cinema da cidade. Gostaria de pedir aos senhores que coloquem uma rampa de acesso para pessoas com deficiências e idosos que possuem dificuldade de ter acesso às salas de cinema que ficam no segundo andar. Outro dia presenciei uma cena lamentável. Uma garotinha que utilizava cadeira de rodas para se locomover não pôde assistir ao filme que queria, pois não havia rampa que a permitisse chegar à sala onde o filme era exibido, no segundo andar do prédio. Como administradores do cinema, é dever de vocês colocarem uma rampa, porque os deficientes e os idosos têm os mesmos direitos que qualquer pessoa. Agradeço a atenção e aguardo providências. Joana Dias de Assis, frequentadora do cinema da cidade. Então, aqui na carta, a gente pôde ver isso aqui, ó, né? Ela escreveu reclamando, né? E ela espera que quem recebeu a carta, que é o destinatário, que possam resolver o problema que ela, né, presenciou ali, que ela percebeu que estava ocorrendo, né? Então, agora nós vamos fazer a nossa atividade. Então, aqui está. A número 1 veio perguntando assim: o texto que acabamos de ler é. Aí a tia já colocou aqui uma carta de reclamação. Agora, como que você pode descobrir isso, né? É porque aqui, ó, no texto, nós estamos aprendendo sobre isso, carta de reclamação. Aqui veio falando, ó, leia abaixo a carta de reclamação. Então, aqui já tá dando as pistas da resposta para a gente. Depois aqui, ó, a quem a carta de reclamação é destinada? Então, eu também coloquei aos administradores do cinema da cidade. Porque aqui, quando a Joana foi escrever, ela colocou aqui, ó, prezados administradores do cinema da cidade. Então, aqui é para quem ela está mandando a carta, é o destinatário da carta. Então, a resposta se encontra aqui no texto.
Quem é o remetente? Ou seja, quem escreveu a carta? Então, aqui, geralmente, o remetente vem aqui embaixo, ó, no final do texto. Joana Dias de Assis, né? Frequentadora do cinema. Mas aqui a gente vai pôr apenas o nome dela. Joana Dias de Assis. Qual é a reclamação feita na carta? Né? O que ela reclamou? A falta de rampa de acesso para pessoas com deficiências e idosos. Foi o que ela percebeu que não tinha lá no cinema. Qual é o argumento utilizado por Joana para pedir que seja colocada uma rampa no cinema? Então, aqui, ó, no finalzinho da carta, né? Aqui, ó, como administradores do cinema, é dever de vocês colocarem uma rampa, porque os deficientes e os idosos têm os mesmos direitos que qualquer pessoa. Então, esse foi o argumento dela, que todas as pessoas têm os mesmos direitos, né? Então, aqui está: deficientes e idosos têm os mesmos direitos que qualquer outra pessoa. Agora, nós vamos para número 6. Joana utilizou as palavras prezados, lamentável e providências, mas você sabe o que essas palavras significam? Pesquise o significado delas e registre no quadro abaixo. Então, aqui eu também já coloquei a minha sugestão, mas não impede que você esteja pesquisando e colocando. Então, a palavrinha prezados é quando a gente quer dizer que uma pessoa é querida, é estimada e tem mais coisas, só porque como aqui não cabia, a tia pegou essas duas palavrinhas que mais combinava aqui com o que ela colocou na carta, né? Porque aqui na carta ela colocou assim, ó: prezados administradores. Então, ela poderia ter colocado queridos administradores ou então estimados administradores. Então, as palavrinhas que poderiam substituir essa aqui, né? Tem o mesmo significado, são palavrinhas sinônimas que quer dizer a mesma coisa. Lamentável. Lamentável é quando é uma coisa triste, infeliz, né? Então, ela também, ela usou essa expressão aqui no texto. Ó. Outro dia presenciei uma cena lamentável, quer dizer, uma cena triste, uma cena infeliz. Providências é quando tem prudência, né? Por exemplo, a gente tem cuidado para que não aconteça algo, né, errado, né? E aqui a palavrinha cuidado. E tem mais também, então por isso que eu tô colocando a reticência, porque quer dizer que tem mais coisas aqui, mais significados, né? Aí a número 7 veio dizendo assim: agora que você já sabe o significado das palavras prezados, lamentável e providências, forme frases empregando-as corretamente. Também coloquei a minha sugestão aqui, mas não impede que você faça as suas frases. Então, eu coloquei assim: obrigado aos meus prezados clientes. Então, eu usei a palavra aqui, ó, prezados, né? Aí a palavra lamentável. É lamentável o que está acontecendo. E com a palavrinha providência, temos que tomar as devidas providências em relação ao coronavírus. Então, aqui são sugestões. Você pode fazer as suas. Agora, aqui está a nossa atividade de matemática, que é a atividade 4. Então, aqui vieram algumas situações, problemas, alguns probleminhas para a gente ler e resolver. Então, o número 1 tá assim: Joana tem R$ 55 e vai ganhar R$ 63 da sua mãe. Com quantos reais Joana vai ficar? Então, aqui você vai fazer a continha e descobrir a resposta. Uma escola tem 59 meninas e 77 meninos. Quantas crianças há nessa escola? Pedro tinha 46 bolinhas de gude e ganhou 63. Quantas bolinhas de gude Pedro tem agora? 4. Uma coelha teve 3 ninhadas de filhotes este ano. A primeira com 8, a segunda com 10 e a terceira com 6. Você consegue descobrir quantos coelhinhos esta coelha teve nessas 3 ninhadas?
Então, agora que você já fez, a tia vai mostrar aqui para vocês a correção, para ver aí se você acertou direitinho, tá? O espaço aqui é um pouquinho apertado, mas vocês vão procurar fazer assim, no quadro valor de lugar, né? Para a gente poder ir treinando bem, como eu já disse em outras atividades. Então, você, né? Monta o quadro em valor de lugar, 55 mais 63, aí deu 118. Joana vai ficar com 118 reais. Essa aqui, né? Que tinha 59 meninas e 77 meninos, e a gente quer saber quantas crianças há na escola, então nós temos que juntar meninas e meninos. Quando a gente junta, a gente adiciona, a gente agrupa, a gente soma, que é continha de mais, a adição. Então, deu 136. Há nessa escola 136 crianças. Essa aqui que o Pedro tinha as bolinhas de gude, ele tinha 46 e ganhou 63. Quantas bolinhas de gude o Pedro tem agora? Então, deu 109. Aí veio a resposta. Pedro tem agora 109 bolinhas de gude. Aí temos a número 4, a da coelhinha. Então, na primeira ninhada, ela teve 8 coelhos, depois ela teve 10, depois 6. Então, essa continha aqui é aquela adição com reagrupamento que nós começamos a aprender. Tem criança que já sabe, tem criança que está terminando de aprender, né? Treinando mais. Então, aqui, ó, 8 mais 0 é 8. E 8 mais 6 deu 14. Aqui ficou meio misturadinho por causa do espaço. Mas aí põe o 4 aqui e esse 1 é o que subiu para cá. Aí eu junto 1, né? Com mais um que já estava aqui, deu 2. Então, a coelha teve 24 coelhinhos. Agora, vamos para a atividade de número 5, tá? Atividade de número 5 aqui. Uma loja aumentou em R$ 10 o preço de alguns brinquedos. Veja o preço antigo e escreva o novo preço nas etiquetas. Esse brinquedo aqui, ele custava R$ 20. Se eu aumentar 10, então 20 mais 10 vai dar quanto? O preço novo vai ser R$ 30, né? Esse robozinho custava R$ 40. Aí aumentou 10, agora ele vale R$ 50. Esse aqui, ele tinha um preço antigo de R$ 65. Se eu aumentar mais 10, ele vai passar a custar R$ 75. Agora, esse aqui eu vou deixar para que você faça, para mim ver se você tá craque mesmo aí nesse tipo de atividades.